Destinos turísticos inteligentes da Espanha é o tema de uma pesquisa que foi desenvolvida com o apoio do CNPq e da CAPES. Desenvolvida sob a coordenação da professora doutora Cristiane Lucy Gomes, da UFMG, a pesquisa contou com a participação de pesquisadores brasileiros vinculados a 4 instituições mineiras, como a Universidade Federal de Juiz de Fora, a Universidade Federal de Ouro Preto e o Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, além da UFMG. A pesquisa também contou com a participação de pesquisadores estrangeiros, vinculados à Universidade de Barcelona e à Universidade de Alicante, ambas na Espanha. A Espanha é considerada um país pioneiro e de referência internacional sobre a temática que nós estudamos, destinos turísticos inteligentes. Em geral, a produção teórica sobre esse tema destaca a produção dos pesquisadores espanhóis e menciona os modelos de gestão de DTI, Destinos Turísticos Inteligentes, desenvolvidos por 2 instituições, a Segitur, uma sigla que significa Sociedade Estatal para a Gestão da Inovação e Tecnologias Turísticas, e o Invatur, que é o Instituto Valenciano de Tecnologias Turísticas. O objetivo dessa pesquisa é investigar os eixos abarcados pelo modelo desenvolvido pela Segitur, que são a tecnologia, a inovação, a acessibilidade e a sustentabilidade, considerando a experiência dos turistas que visitaram destinos turísticos inteligentes na Espanha a partir do ano 2022. A metodologia teve abordagem quali e quantitativa e o estudo é caracterizado como exploratório e descritivo sobre o tema. Diferentes estratégias de coleta de dados foram empregadas. Por exemplo, foi desenvolvido um trabalho de campo com observação em 8 DTIs que foram selecionados mediante alguns critérios pré-estabelecidos, sendo aplicados questionários com 118 válidos e 11 entrevistas realizadas. Os dados quantitativos foram tabulados e tratados com auxílio do Excel. Eles foram também analisados com aporte dos softwares RStudio e SPSS. Para os dados qualitativos, foi feita a análise de conteúdo com o aporte do software NVivo. As categorias de análise são 4: tecnologia, inovação, acessibilidade e sustentabilidade. Os critérios para a seleção dos DTIs foram os seguintes. Primeiro, serem reconhecidos como um DTI pela Segitur e realizar pelo menos um festival de cinema a cada ano. Este segundo critério foi selecionado porque ele faz um vínculo com o lazer e também porque sabemos que todo destino que realiza eventos acaba atraindo um número maior de visitantes no período em que o evento é desenvolvido. Quanto aos resultados, identificamos uma ampla utilização de ferramentas tecnológicas para facilitar a experiência turística, com destaque para o serviço de Wi-Fi, QR Code e aplicativos. O uso de Wi-Fi em estabelecimentos comerciais, como restaurantes e meios de hospedagem, também foi constatado, assim como o uso de Wi-Fi gratuito nas zonas turísticas e, em menor proporção, em locais públicos, como os ônibus e os centros de atendimento ao turista. O Google Maps foi um aplicativo amplamente citado. Ele facilitou a orientação e a mobilidade no DTI e foi o aplicativo mais citado pelos entrevistados. A inovação não foi um aspecto facilmente reconhecido pelos voluntários da pesquisa e chamou atenção a dificuldade para os visitantes dos DTIs responderem perguntas sobre isso. 94 dos 118 respondentes do questionário não verificaram nada de relevante em termos de inovação durante a visita ao DTI espanhol, o que também aconteceu durante as entrevistas. O transporte público, por outro lado, foi um dos itens mais mencionados como algo inovador. E a maioria das inovações percebidas estão associadas com a tecnologia para facilitar, sobretudo, a mobilidade no destino turístico inteligente. O eixo sustentabilidade foi percebido, sobretudo, no cuidado com as cidades de maneira geral, com a limpeza urbana e também das praias. Uma exceção foi a zona turística de Benidorm e do Centro Histórico de San Sebastián, que estavam superlotados. Quanto ao eixo acessibilidade, ela foi observada no transporte público, no acesso às praias e também no cuidado com o patrimônio dos 8 DTIs investigados. Rampas de acesso foram mencionadas por 52,5% das pessoas que responderam o questionário, assim como os banheiros adaptados e o transporte público com elevador
foram citados por mais de 40% dos participantes da pesquisa. A pesquisa realizada nos permitiu entender que o termo inteligente, quando agregado ao destino, leva as pessoas a fazerem uma associação direta com as tecnologias e com o processo de digitalização que avança na Espanha e em todo o mundo. Foi constatado o peso do eixo tecnologia nos destinos espanhóis investigados, sendo constantemente associada ao DTI como se fossem a mesma coisa. A percepção dos entrevistados quanto à inovação nos DTIs estudados foi associada à tecnologia e à mobilidade nos destinos. A mobilidade foi facilitada pelo transporte público, que foi considerado acessível e eficiente em todos os destinos analisados, sendo ela potencializada pelas ferramentas tecnológicas e digitais que vêm sendo amplamente utilizadas nos destinos espanhóis investigados. Na visão dos voluntários, a sustentabilidade também foi considerada inovadora, corroborando assim os estudos sobre o tema. A sensibilidade, em geral, é vista como um elemento essencial para o desenvolvimento de um DTI a longo prazo. Os resultados mostram diversas iniciativas visando ampliar a acessibilidade física e também digital nos 8 DTIs espanhóis que foram estudados. Os DTIs podem contribuir com a sustentabilidade social das comunidades locais por meio de diferentes ações, tais como envolver os residentes no planejamento e na tomada de decisões turísticas. O modelo DTI fomentado pelo governo espanhol através da Segitur possibilita também captar recursos dos fundos europeus, visando aprimorar a gestão turística dos seus destinos. Essa política nacional gera, assim, um retorno geopolítico, econômico e cultural, entre muitos outros, para a própria Espanha. Chegamos à conclusão que o empreendimento DTI é estratégico para potencializar ainda mais a Espanha como um dos principais destinos internacionais do mundo, sendo reconhecida e valorizada por diferentes países como um modelo de gestão turística a ser seguido, inclusive pelo Brasil. Muito obrigada.